Rapaziada, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês tudo o que você precisa saber sobre o cubo. A primeira coisa que você tem que saber é que o cubo possui todos os lados iguais. Primeira coisa. Então, se eu colocar um cubo para você de lado 10, eu estou dizendo que a parte de baixo do cubo aqui vale 10 centímetros, que essa largura do cubo vale 10 centímetros e a altura do cubo também vale 10 centímetros. Se eu pedir para você calcular a área de uma face, a área da face, você precisa observar o seguinte: o cubo ele é formado por 6 faces. Eu costumo colocar assim para você entender. Eu tenho a face de baixo como se fosse o chão. Eu tenho a face de cima como se fosse o teto. Eu tenho essa face aqui que são as faces laterais do lado. E eu tenho essa parte da frente aqui, que eu chamo da frente, que é igual a do fundo. Então, se você contar junto comigo, você vai perceber que o cubo tem exatamente 6 faces. Muito bem. Se eu peço a área de uma face, o que você precisa ter em mente? Que a face de um cubo, ela é um quadrado. Por que um quadrado? Porque o cubo tem todos os lados iguais. E se eu estou chamando de 10 centímetros, então é um quadrado de lado 10 por 10. E como que eu calculo a área de um quadrado? Galera, vamos lembrar que eu já expliquei isso em sala de aula para vocês. Para eu achar a área, é só eu multiplicar um lado pelo outro. Então, a área de um quadrado é 10 centímetros vezes 10 centímetros. Então, a área de um quadrado dá exatamente 100 centímetros quadrados. Isso daqui é a área do quadrado, tá bom? Lembra que como eu estou calculando área, quando eu faço centímetro vezes centímetros, eu tenho centímetros ao quadrado. Por isso tem esse doisinho aí em cima, tá bom? Se eu peço para vocês agora na hora da prova, determinar aqui, ó, a área total, qual que é a única coisa que você precisa saber? Quantas faces eu tenho no cubo? Eu tenho 6. Conta, olha para o quarto onde você está sentado estudando. Você tem o chão com o teto, você tem as 4 paredes laterais que estão em volta. Então, você tem 2, chão e teto, mais as 4 paredes laterais são 6. Então, a área total de um cubo ela é feita por 6 faces. Como cada face tem 100 centímetros quadrados, ó, cada face tem 100 centímetros quadrados. Então, o total aqui vai ficar 100 vezes 6, 600 centímetros quadrados. Isso daqui é exatamente a nossa área total. Eu posso também, pessoal, pedir para vocês calcularem o volume. A única coisa importante que você tem que lembrar é que quando eu falo a palavra volume, 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 eu tenho alguma coisa que é o preenchimento por dentro da figura. Preenchimento por dentro. O que é isso? É a quantidade de água que eu vou colocar dentro do cubo, é tudo que eu vou guardar. Se for uma caixa de sapato em formato cúbico, é o tanto de espaço que eu tenho para a caixa de sapato. E quando for volume, ele não vai cair em centímetros quadrado, metro quadrado. Ele cai em centímetros cúbico, metro cúbico. Toda vez que for volume, isso aqui tem um 3zinho aqui em cima, tá bom? Agora aqui, moçada, como que eu calculo o volume? Basta eu multiplicar, ó, volume, eu multiplico um lado vezes o outro vezes o outro. A área é lado vezes lado, por isso é centímetro quadrado. O volume é lado vezes lado vezes lado. Então, como que ficaria o volume? Eu vou colocar aqui, ó, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. Multiplica aí comigo, ó, devagarzinho, ó. 10 vezes 10 são 100, 100 vezes 10 dá 1000. Centímetros vezes centímetros, exatamente 100 centímetros cúbico, tá? Isso daqui é o volume. Agora, ó, como que eu determino a diagonal da face e a diagonal do cubo? O que é a diagonal da face? Ó, a diagonal da face, diagonal da face. Eu dei uma fórmula para vocês, eu provei em sala, já tem várias videoaulas que eu tenho provado para vocês isso, tá? Não vou provar aqui para a aula não ficar muito extensa. Para eu determinar a diagonal da face, basta eu usar essa fórmula aqui, ó. Eu vou pegar o lado do meu quadrado e vou multiplicar ele por raiz de 2. O que é a diagonal da face? Se você olhar aqui comigo, ó,
Dá uma olhadinha aqui. Eu vou pintar esse chão aqui. Vou pintar ele de... Deixa eu pôr outra cor aqui, ó. Pintar ele de amarelão aqui, ó. Isso aqui é uma face. A diagonal da face é o que sai de um lado e vai até o lado oposto desse minha face aqui, ó. Isso aqui é a diagonal da face. Certo? E para eu descobrir essa diagonal da face, eu provei para vocês usando o teorema de Pitágoras. Mas é simples, basta você fazer isso daqui, ó. Como o lado do quadrado é 10, aonde apareceu escrito esse L que é o lado, você coloca 10 e copia o raiz de 2. Por isso que é uma fórmula. Então, se você aplicar Pitágoras aqui, você vai ver que isso daqui dá 10 raiz de 2 centímetros, tá? Agora, como que eu descubro a diagonal do cubo? Vamos escrever aqui, ó, diagonal do cubo. Eu também já provei em aulas anteriores para vocês, já fiz na sala de aula como que eu acho a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, pessoal, ela é do ponto mais alto, imagina que aqui é o teto, ó, onde eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui é o teto, ó, tá? Da parte mais alta até você chegar aqui, ó, o lado oposto mais baixo, até chegar lá no chão. Esse pedaço aqui é a diagonal do cubo. E eu chamo ela de desão, porque é a diagonal grande. Aí eu também provei em sala que você poderia aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Tá vendo que aqui deu um triângulo? Só que aí, quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu chego nessa fórmula aqui, ó. A diagonal grandona é o lado multiplicado por raiz de 3. Então, como o nosso lado aqui vale 10 centímetros, então vai ficar 10 vezes raiz de 3 centímetros. E aí eu tenho a diagonal do cubo, tá bom? Então é isso, pessoal. A diagonal da face é sempre o lado vezes a raiz de 2. A diagonal do cubo é o lado vezes raiz de 3.